Olá, eu, Mayara Cardoso, juntamente com Daniel Tonski, Júlia Moreto e Vanessa Costa, iremos apresentar o nosso projeto de extensão da disciplina Química e Sustentabilidade, o qual tem como tema Produtos Domésticos Fosfatados, sua contribuição para o processo de eutrofização no Brasil. Primeiramente, vamos entender o que é esse fenômeno, visto que não é algo que não ouvimos cotidianamente. A eutrofização é o excesso de nutrientes como fósforo e nitrogênio em corpos hídricos, causando um desequilíbrio no ecossistema. Algas e cianobactérias que estão nesse meio, elas vão se desenvolver rapidamente, fazendo com que a água fique esverdeada ou até mesmo meio marrom, impedindo a passagem de luz solar para que outros organismos que vivem mais ao fundo de lagos e rios façam fotossíntese. Além disso, o ciclo de vida dessas algas e cianobactérias vai ficar mais acelerado. E no processo de decomposição desses organismos, muito oxigênio dissolvido no meio é consumido, fazendo com que peixes e outros animais marinhos morram asfixiados. Visto essa magnitude do problema, vamos entender agora como que esse excesso de nutrientes vai parar nesse meio aquático, né? Bem, primeiramente, a agricultura, visto que o uso de fertilizantes e outros produtos acabam sendo escoados em momentos chuvosos para os corpos hídricos, né, aumentando esse excesso de nutrientes. Também o impacto de resíduos industriais de empresas que usam esses nutrientes na fabricação de seus produtos e também o que será tratado mais a fundo no nosso tema, a presença de fósforo em esgoto doméstico. Bem, agora você pode pensar, vista a magnitude desse problema e sabendo que o causa, ainda não existe nenhuma lei que regulamente o uso de fósforo? A resposta é sim. Temos a resolução do CONOMA número 359 de 2005, que regulamenta o teor de fósforo em detergentes e pó e estabelece critérios para a utilização na formulação. Além disso, temos a resolução do CONOMA número 357, também de 2005, que dispõe da classificação dos corpos de água e estabelece condições padrões de lançamento de efluentes. Mas como o fenômeno de eutrofização ainda ocorre tendo essas regulamentações? A resposta se encontra nos indicadores do nosso país, mais especificamente relacionado ao tratamento de esgoto. Percebe-se que no Brasil, 44,5% da população não tem esgoto tratado, ou seja, infelizmente não há um controle adequado do que é despejado nos corpos hídricos. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que, quando se descobriu que o fósforo presente em produtos domésticos, produtos de limpeza, era um dos responsáveis pelo processo de eutrofização, muitos países proibiram o uso desse nutriente na formulação desses produtos, e outros países, como o Brasil, apenas regulamentaram seu uso. Bem, entendendo o fenômeno de eutrofização que o causa e suas consequências, agora vamos compreender por que o fósforo era utilizado na formulação desses produtos. Os produtos de limpeza eles são formados por tensoativos. Tensoativos são moléculas que apresentam uma parte hidrofílica, ou seja, uma parte que gosta de interagir com a água, a parte polar, e outra hidrofóbica, que não gosta de interagir com a água, interage com óleos, sujeiras e gorduras, que é a parte polar. Quando temos várias dessas moléculas de tensoativos no meio, elas formam uma micela, que é a imagem que estamos vendo acima. A parte compridinha é a parte apolar e a parte polar da molécula de tensoativo são as bolinhas, de modo a aprisionar a sujeira e a gordura. É dessa forma que garantimos a eficiência na limpeza, tirando o óleo, a gordura e a sujeira a partir da formação dessa micela. E atualmente existem vários tipos de tensoativos, mas os utilizados na formulação de sabões duros, que são sabões em pedra, são sais de sódio de ácidos graxos, e para sabões moles, que são sabonetes e sabões líquidos, são sais de potássio e ácidos graxos. E na formulação de detergentes sintéticos, é utilizado como tensoativo alquilbenzeno sulfonatos lineares. Temos à esquerda a imagem do tensoativo utilizado na formulação de sabões duros, onde vemos aquela estrutura em que uma parte é polar e outra é apolar. O mesmo é identificado na imagem à direita, que é o tensoativo utilizado na produção de detergentes sintéticos, com uma parte polar e outra apolar. Um ponto interessante é que são utilizados na formulação de detergentes sintéticos alquibenzeno sulfonatos lineares, porque com o tempo se descobriu que os com cadeia ramificada, ou seja, não seguia aquela linha na estrutura, apresentava várias ramificações, não eram biodegradáveis. Então se passou a ser utilizados os lineares porque eles são biodegradáveis. Sabendo a formulação desses produtos e como eles funcionam, por que então que o fósforo era adicionado?
Bem, o objetivo do fósforo é diminuir a dureza da água. A água ela é classificada entre mole, moderadamente dura e dura, de acordo com a quantidade de miligrama por litro de cálcio e magnésio presente. E se o fósforo não é adicionado, esse cálcio e o magnésio vão reagir com o tensoativo desses produtos e formar um sólido, como a gente vê na reação abaixo, né? Então, o fósforo ele é adicionado para interagir com o cálcio e o magnésio, de forma que eles não interfiram na ação do tensoativo, porque se formar esse sólido, não vai ter tanto a formação de espuma e não vai ter uma limpeza muito eficiente. Então, por isso que o fósforo é adicionado ou era adicionado, né? E a forma que o fósforo está presente nesses produtos é na forma de tripolifosfato de sódio, STPP. Como a gente vê na imagem, temos que as bolinhas laranjas são o fósforo, as bolinhas roxas são o sódio e as vermelhas são o oxigênio. A fórmula do tripolifosfato de sódio é Na5P3O10. A Lagoa da Conceição, um dos principais cartões postais de Florianópolis, enfrenta uma crise ambiental grave. O problema já não é de agora e se agravou de forma drástica em janeiro de 2021, com o rompimento da lagoa de evapoinfiltração da Casan, estrutura responsável pelo destino final do esgoto tratado na região. Localizado nas dunas de Joaquina, o rompimento deixou a água marrom com odor desagradável e resíduos visíveis. Após o incidente, análises apontaram que a lagoa passou a ser classificada como eutrófica, o estágio mais severo de acúmulo de nutrientes em ambientes aquáticos, superando o nível mesotrófico. O desastre não foi um acaso. Desde 2018, a casa já alertava para risco iminente devido ao acúmulo de lama no fundo da lagoa de evapoinfiltração e a operação da ET, extração de tratamento de esgoto, no limite da capacidade. No entanto, a estrutura está localizada dentro do Parque Natural das Dunas da Lagoa da Conceição, uma área de preservação. Segundo a Casan, obras de manutenção exigem licenciamento ambiental, o que gerou entraves. Ainda em 2020, a Floran e o IMA foram acionados, mas os pedidos da empresa não deixaram clara a urgência da situação. A situação é ainda mais crítica considerando a baixa renovação da água da lagoa com o mar. Um estudo de 2004 indicou que cerca de 80% dos nutrientes que entram na lagoa permanecem ali. Isso acelera e intensifica a degradação do ecossistema. Além da falha estrutural, há um grave problema sanitário. O bairro Rio Vermelho, de onde vem o principal rio que deságua na lagoa, não possui rede de esgotos. Entre 2021 e 2022, o programa Trato pela Lagoa inspecionou mais de 3 mil imóveis na região. Os resultados mostraram que muitos imóveis utilizam sistemas de esgoto irregulares ou ineficientes, mesmo entre os conectados à rede da Casan. As obras realizadas na ET após o seu rompimento geram um impacto positivo para diminuir a concentração de fósforo, nitrogênio e matéria orgânica, que possui ligação direta com o estado atual de eutrofização. O tratamento terciário que foi incluído melhora a qualidade do efluente consideravelmente. E dados coletados pela Casan mostram que nos últimos 4 anos o nível de eutrofização na lagoa vem diminuindo, provando como é importante o tratamento correto desses efluentes. Uma pergunta que podemos fazer é: quando ocorre a eutrofização, é possível recuperar a água envolvida nesse processo? E a boa notícia é que sim. Atualmente existem várias alternativas para a recuperação de água que têm um contaminante como fosfato. E eu trouxe aqui duas delas para poder falar sobre, que é a precipitação química e a biorremediação. E o que é a precipitação química? A precipitação química é quando os dois compostos reagem entre si em meio aquoso e formam um sólido, nesse caso esse sólido é chamado de precipitado, ocorreu uma precipitação química. E esse precipitante, no caso precipitado, ele pode ser removido por filtração, por exemplo. E como a gente pode aplicar a precipitação no processo de recuperação da água envolvida no processo de eutrofização? A gente pode usar um sal de cálcio, por exemplo, pH específico. Quando a gente coloca um sal de cálcio numa água que já contém uma quantidade de íon fosfato, no caso uma água contaminada, a dissolução desse sal forma o cátion cálcio, que irá reagir com o ânion fosfato já presente na água, que é o contaminante, e irá formar um sólido escuro chamado fosfato de cálcio, que pode ser separado por filtração, e assim reduzindo a quantidade de fosfato no meio aquoso, né? No caso, reduzindo a quantidade de contaminante. Isso é benéfico, porque economicamente ele é barato e, em comparação a outros métodos químicos de precipitação, além de remover mais de 90%
do fosfato presente, esse fósforo, né, do fosfato, ele pode ser utilizado também como fertilizante para plantas. Outra alternativa também muito promissora para a remoção desses fosfatos é a biorremediação. E o que é biorremediação? A biorremediação é o processo biológico utilizado para remover contaminantes contidos em água. Nesse caso, seria uma bactéria, mas ocorre também por plantas e fungos em outros casos, né? O que acontece? Esses micro-organismos e seres vivos, eles acabam transformando esse contaminante como fonte de energia. E eles consomem isso. Isso é muito sustentável. Por quê? Porque não envolve outros componentes químicos, né? No caso do exemplo anterior, não envolve a saúde das pessoas, porque é algo que ocorre naturalmente, não vai prejudicar as plantas presentes. Então, isso é muito importante, porque é o que a gente busca hoje em dia, né? É a sustentabilidade. Além de ser barato e em comparação a outros exemplos de tratamento. Quando pensamos em limpeza, a maioria de nós quer produtos eficientes e aí é onde entram os fosfatos. O problema não é o uso deles em si, mas o que acontece depois quando descartados incorretamente, já que o poder de limpeza desses produtos tem um custo ambiental muito alto, como provocando eutrofização, impactando na qualidade de água, como comentado anteriormente, né? Além de afetar a saúde humana, podendo desregular a absorção de cálcio, de fósforo, além de sobrecarregar os rins. Depois de entender os impactos dos fosfatos no meio ambiente, a pergunta que fica é o que a gente pode fazer com essas informações. A boa notícia é que existem alternativas e a mudança começa no consumo consciente. Uma atitude essencial é escolher produtos que não contenham esses fosfatos na composição, e essas informações costumam aparecer no rótulo desses produtos. Também é interessante seguir o modo de uso que aparece nas embalagens, utilizando só uma quantidade necessária do produto, já que exagerar não significa que irá limpar melhor, mas que só iria poluir mais. Além disso, apoiar marcas com responsabilidade ambiental, compartilhar essas informações é interessante também. Conforme aumenta esse conhecimento, conforme mais pessoas entendem desses impactos no meio ambiente e na saúde humana, acaba aumentando esse movimento desse consumo consciente. Então, no fim, essas pequenas decisões no dia a dia acabam gerando impactos positivos que são benéficos tanto para o meio ambiente quanto na saúde coletiva. Entender os rótulos é um passo muito importante para entender o consumo desses produtos, a forma correta de utilizá-los. Então, aqui tem uma tabelinha com os principais termos. Os produtos com a indicação livre de fosfatos não usam sais de fósforo, o que já reduz bastante o impacto nos corpos de água. A palavra biodegradável mostra que os ingredientes se decompõem naturalmente, sem deixar resíduos tóxicos. Já o termo eco-friendly pode ser um pouco mais amplo, ele pode indicar desde ingredientes menos agressivos até embalagens sustentáveis. Então, vale a pena entender um pouco mais sobre. E se tiver escrito hipoalergênico, significa que aquele produto tem menos riscos de causar alergias, o que é importante principalmente para quem tem peles um pouco mais sensíveis ou quem tem crianças em casa. Então, a leitura dos rótulos é uma forma mais prática de tomar decisões mais conscientes e alinhadas com o que a gente acredita. Então, é interessante pesquisar sobre os produtos, pesquisar os rótulos antes de fazer a compra, para poder entender melhor onde se encaixa no consumo do dia a dia. Hoje já existem diversas marcas no mercado que trabalham com ingredientes menos agressivos e embalagens pensadas para reduzir esse impacto ambiental. Aqui eu trouxe alguns exemplos de marcas nacionais e internacionais que oferecem produtos de multiusos ecológicos, que investem em fórmulas biodegradáveis, além de praticarem, de terem ações mais sustentáveis. Como alternativa para esses fosfatos, certo, acabam usando produtos como zeolitas, citratos, enzimas, tensoativos biodegradantes, apesar de não terem a mesma eficiência que esses fosfatos em limpezas um pouco mais pesadas, mas que do cotidiano são muito eficazes. Também vale dar preferência a refis, embalagens sustentáveis, procurar produtos de marcas que se posicionam ambientalmente, como já foi comentado. E no fim das contas é o nosso consumo que molda o mercado.